Olá, boas-vindas a mais um mergulho nas ideias que moldam o nosso mundo. Hoje a gente vai entender como a sociedade moderna costuma transformar crises muito, mas muito sérias em puro entretenimento. E mais do que isso, vamos explorar a teoria filosófica lá do século XX que previu exatamente, literalmente, ponto a ponto, por que isso acontece. Para começar, vamos pensar na premissa daquele filme Não Olhe para Cima. A história traz um cometa mortal vindo direto para a Terra. Mas, em vez de uma união global para resolver o problema, o que a gente vê? Memes, debates super rasos e uma apatia total. O perigo real simplesmente vira um grande espetáculo. É como se o mundo estivesse acabando e a grande preocupação fosse o engajamento nas redes sociais. Sabe, isso levanta uma questão que não quer calar. Porque uma sociedade tão avançada, cheia de tecnologia e, em teoria, super racional, se rende tão fácil à apatia? Por que priorizar uma diversão de 5 segundos no lugar da nossa própria sobrevivência coletiva? É um paradoxo gigantesco. Então, para desembolar tudo isso, a gente vai seguir um roteiro bem direto. Passo 1, o paradoxo moderno. Passo 2, a escola de Frankfurt. 3, o eclipse da razão. 4, a indústria cultural. E para fechar, passo 5, a arte e a aura. Vamos lá. 1, o paradoxo moderno. Bom, a gente vive afogado em informação o tempo todo. Mas, paradoxalmente, todo esse volume de dados quase nunca gera ações que mudam as coisas de verdade, ou até mesmo um entendimento claro do que está rolando. É exatamente aí que entra a teoria crítica. Ela é basicamente uma lente multidisciplinar criada para enxergar as contradições escondidas da nossa vida em sociedade. Ela investiga como pilares enormes, tipo a cultura, a ciência e a comunicação, acabam sendo usados como engrenagens de dominação social, em vez de servirem para nossa libertação. É como olhar por trás da cortina do teatro. E isso nos leva à segunda parte. 2. A escola de Frankfurt. Esse pensamento todo nasceu com um grupo de intelectuais na Alemanha lá em 1923, num período mega turbulento da história. O que mais chama atenção aqui é bater o olho e ver o contraste gigante entre duas visões de mundo. De um lado, a teoria tradicional, que vem do positivismo, bate no peito para dizer que é um observador 100% neutro, que só quer explicar os fatos com dados e pronto. Do outro lado, a teoria crítica, com raízes no marxismo e na filosofia dialética. Diz o seguinte: não, pera lá, o pesquisador está imerso na história e nas relações sociais. O foco aqui não é só catalogar o que acontece, mas entender essas contradições para transformar a realidade de forma prática. O grande foco ético dessa turma toda resume-se a uma palavra-chave importantíssima: emancipação. E o que isso quer dizer no dia a dia significa ganhar autonomia real. É quebrar de vez aquelas correntes invisíveis da tutela externa, seja ela cultural, política ou religiosa, para a gente conseguir pensar e agir por conta própria. É a busca pela liberdade verdadeira. Mas claro, tem uma grande pedra no meio do caminho. 3. O eclipse da razão. O filósofo Max Horkheimer apontou exatamente qual é esse obstáculo. Ele percebeu uma mudança muito trágica na nossa sociedade, saindo da chamada razão objetiva e indo para a razão instrumental. Olha só a diferença. A razão objetiva era guiada por valores éticos, por um bem maior para a humanidade. Já a razão instrumental, bom, essa só quer saber de calcular o jeito mais rápido e eficiente de chegar a um resultado. Ela ignora totalmente as consequências morais. O que manda é a eficiência técnica, não importa o preço a se pagar. Horkheimer viu com os próprios olhos o estrago colossal que essa lógica fria podia causar. Na época dele, as massas trabalhadoras que já estavam super espremidas pela economia viraram alvos fáceis dessa razão instrumentalizada. Ele argumentava que, sem o apoio dessas pessoas que foram totalmente manipuladas por um sistema vazio de ética, um regime catastrófico como o dos nazistas jamais teria chegado ao poder. É um exemplo histórico assustador de como a eficiência sem ética pode ser letal. Para ilustrar como a gente se reprime nesse processo todo, Horkheimer, junto com o pensador Theodor Adorno, usou o clássico mito de Odisseu, ou Ulisses, num livro chamado Dialética do Esclarecimento. Pensa só na história. Odisseu usa o cálculo frio e a razão para cegar o monstro ciclope e sobreviver. É uma sacada genial de sobrevivência, mas que funciona como uma metáfora pesada para o sujeito moderno. Nós usamos a nossa astúcia para sobreviver e ganhar espaço no mundo, só que o pedágio é altíssimo. A gente precisa engolir nossos próprios impulsos e se moldar constantemente às regras de quem está no poder. É vencer o jogo do sistema, perdendo uma parte da própria essência. E como será que isso se aplica ao nosso tempo livre e ao nosso lazer? 4. A indústria cultural.
A escola de Frankfurt diagnosticou que essa mesma necessidade de controle invadiu a mídia que a gente consome. A cultura deixou de ser aquele espaço para o pensamento livre e virou uma verdadeira linha de montagem, uma mercadoria qualquer. É isso que eles batizaram de indústria cultural. Tudo fica padronizado, aquelas mesmas fórmulas estéticas são repetidas até a exaustão, o objetivo final, consumo em massa rápido e fácil. E o resultado invisível disso é uma tremenda padronização do nosso pensamento. A gente consome sem refletir e, aos poucos, o pensamento crítico vai adormecendo. Narrativas de ficção atuais, como O Conto da Aia, exemplificam na mosca como isso opera. Naquele universo distópico, fica claríssimo que a dominação não precisa necessariamente de força bruta ou violência armada o tempo todo. Ela é infinitamente mais forte quando é sutil, quando entra pela linguagem, pela cultura e por uma ideologia muito bem amarrada que de repente faz com que uma opressão absurda pareça natural na vida das pessoas. Agora vamos ver o impacto dessa cultura de massa na própria arte. 5. A arte e a aura. A tecnologia de reprodução em massa virou um mundo artístico de cabeça para baixo. O filósofo Walter Benjamin trouxe um conceito fascinante para explicar isso, chamado aura. A aura seria aquele valor único, a presença histórica inigualável e a autenticidade de uma obra de arte original. Sabe aquela sensação quase sagrada, aquele respeito enorme que dá quando estamos de frente com uma criação autêntica que carrega a história nela? Isso é a aura. Se a gente olhar para a cronologia, a mudança é nítida. Lá na antiguidade, a arte estava totalmente amarrada a rituais religiosos. Mesmo chegando perto do século XX, as cópias que se faziam ainda tinham um toque artesanal, carregavam um traço humano bem localizado. Mas aí veio o século XX com o cinema e a fotografia, e a reprodução mecânica chegou chutando a porta. Aquela aura, aquela reverência pelo que era único, simplesmente começou a derreter. O valor de ser algo quase sagrado foi perdendo espaço para o puro valor de exibição no mercado. Só que o Benjamin percebeu que essa perda não era o fim do mundo, mas sim uma faca de dois gumes. Por um lado, foi um divisor de águas incrível porque significou a verdadeira democratização da arte. O cinema estimula o pensamento de multidões e oferece um acesso que antes era privilégio de pouquíssimos. Mas do outro lado, mora o risco terrível da dominação ideológica. Aquelas mesmas câmeras, microfones e telas que democratizam podiam ser usadas por figuras de poder para manipular emoções e ideias numa escala que a humanidade nunca tinha testemunhado. O que nos deixa de cara com a maior encruzilhada do nosso tempo. Todas as vezes que ligamos uma tela. A tecnologia moderna vai mesmo ser usada para democratizar o pensamento crítico, rompendo amarras e criando autonomia, ou ela será apenas uma ferramenta superpolida para uma dominação ideológica sutil, um entretenimento que só serve para nos manter anestesiados? O desfecho desse grande paradoxo moderno depende inteiramente da capacidade coletiva de dar um basta no que só distrai e finalmente olhar para cima.